Vamos agora falar de um grupo dos orgânicos também muito importantes, que são as proteínas. Assim como os outros compostos orgânicos que eu já passei para vocês, as proteínas são formadas também pelos elementos carbono, hidrogênio, oxigênio, e a gente vai notar aí na fórmula, na molécula das proteínas, a presença do elemento nitrogênio e algumas vezes também o enxofre. E a gente tem algumas imagens, né, de algumas fontes de proteínas que a gente obtém através da nossa alimentação. Bom, as proteínas exercem diversas funções no nosso corpo. Vamos começar aí destacando algumas, como função estrutural. Bom, gente, a gente tem muita parte do nosso corpo aí formada estruturalmente por proteína. A gente tem aí como exemplo o cabelo, a unha que tem queratina, a pele, nossa pele possui colágeno, né? Então, esses são alguns exemplos, né, de proteínas que vão formar estruturas do nosso corpo. As proteínas também têm função energética. É o nutriente que apresenta a terceira fonte de energia, né, para o nosso organismo. Fica abaixo dos carboidratos. As proteínas apresentam função de defesa. Lembrem dos anticorpos. Os anticorpos são proteínas que protegem nosso corpo contra antígeno. Agora mesmo a gente está falando tanto de vírus, né? A imunidade do nosso corpo, quem faz essa defesa são os anticorpos, que são proteínas. Apresenta também funções enzimáticas, certo? Enzimas são proteínas que vão fazer parte de diversas reações químicas no nosso corpo. São muito importantes. E o grupo aí dos hormônios. Os hormônios que regulam aí nosso corpo são proteínas. A gente tem como exemplo a insulina e o glucagon, que são dois hormônios que vão atuar no controle, no equilíbrio de glicose do nosso organismo. Então, essas são algumas funções destacadas aí das proteínas. O que é formado uma proteína? A proteína é um polímero, ou seja, é formado pela união de uma molécula menor, que a gente vai chamar essa molécula aí de monômero. Assim como aconteceu lá nos carboidratos. A gente tinha um monômero, que eram os monossacarídeos, que ao se unirem, formavam aí uma cadeia maior de oligossacarídeo, de polissacarídeo. Agora aqui a gente vai ter a união de um tipo de monômero, que a gente vai conhecer ele agora mesmo no próximo slide. Esses monômeros eles vão se juntar e vão formar uma cadeia grande, uma cadeia longa, que a gente chama de polímero, que no caso vai ser a proteína. Então vamos conhecer esse monômero. Olha só. Os monômeros formadores das proteínas são os aminoácidos, tá? Como que é a estrutura química de um aminoácido? Um aminoácido apresenta essa parte do composto que é igual para todos os aminoácidos, que a gente chama de radical, tá? Olha só, o radical é o que pode diferenciar aí um aminoácido do outro. Por quê? O grupo amino e o grupo carboxila vai aparecer em todos os aminoácidos, tá? Então, assim, olha só, por que o nome aminoácido? Porque apresenta um grupo amino e um grupo carboxilo na composição. Então, a gente tem um aminoácido e o radical, né, que é um carbono ligado a um hidrogênio, e um radical lateral que vai diferenciar um aminoácido do outro, certo? Então, esses aminoácidos, eles vão se juntar. Como que vai ser a união desses aminoácidos? Bom, eu tenho aqui um aminoácido do grupo chamado de glicina, certo? E aqui, ó, tá o grupo carboxila desse aminoácido, certo?
E aqui eu tenho a alanina, e o lado do grupo amina desse aminoácido. Então, esse OH da carboxila da glicina vai se unir vai se juntar com o hidrogênio do grupo amina da alanina e vai formar a molécula de água. Saindo a molécula de água, a gente tem a união desses dois aminoácidos. E a união de dois aminoácidos forma uma ligação, chamada de ligação peptídica. Como foram dois aminoácidos que se juntaram, a gente fala que aconteceu aqui a formação de um dipeptídeo. 3 aminoácidos, tripeptídeo. E assim sucessivamente. Tá? Vai formar uma cadeia longa, uma cadeia polipeptídica. Ou seja, cadeias formadas pela união dos aminoácidos, formando aí uma proteína. Ok, gente? Sequência de aminoácidos vai formar aí a estrutura primária de uma proteína. Mas quem é que define essa sequência de aminoácidos? Lembrando que, na natureza, existem 20 tipos de aminoácidos. O que diferencia um aminoácido do outro é essa região aqui do meio, ó, o radical. Tá legal? Então, é o radical que diferencia um aminoácido do outro. E esses aminoácidos, a sequência deles, formam diferentes proteínas. E quem vai determinar a sequência desses aminoácidos é a receita de proteínas que se encontra onde, galera? Lá no núcleo da nossa célula, no nosso DNA. Então, é o DNA que define a sequência de aminoácidos, certo? Se houver uma receita, digamos que uma receita errada lá no nosso núcleo, lá no nosso DNA, essa ligação aqui, ela também vai ficar defeituosa e vai produzir uma proteína anormal no nosso corpo. Ok? Então, a produção, a formação dessa estrutura primária das proteínas, quem define é o nosso DNA, certo? Após a formação da estrutura primária, da ligação aí entre os aminoácidos, formando a estrutura primária, as pontes de hidrogênio que existem nessa molécula, elas vão começar a se unir, vão formar, né, uniões entre essas pontes de hidrogênio, conferindo um formato helicoidal para essa proteína, que a gente chama de estrutura secundária, certo? Essa hélice, né, ela vai começar a se dobrar entre si, vai haver uma dobradura da hélice, ficando aí essa proteína de forma enovelada, que a gente chama de estrutura terciária. E quando duas ou mais cadeias, já na estrutura terciária, se unem, a gente tem aí a estrutura quaternária das proteínas. Tá? Então, essas são as estruturas das proteínas. Bom, a estrutura terciária é uma estrutura bastante importante para as proteínas e que ela pode ser danificada de acordo com o pH, de acordo com a temperatura. Temperaturas muito altas pode danificar essa estrutura terciária, né? E a proteína ela perder esse formato, tá? Isso pode acontecer, por exemplo, com algumas enzimas. Se elas perderem o formato terciário, devido aí a um excesso de temperatura, ela perde a sua função, certo? Ela deixa de exercer essa atividade enzimática na reação química, ok?